E tem um outro aspecto que está na Mônica Bergamo, que ela trouxe hoje, que dentro do Supremo tem gente vendo como uma possibilidade do Trump estar acenando para uma fuga do Bolsonaro. Tá? Que o Bolsonaro já fez movimentos como aquela visita cordial que ele fez à Embaixada da Hungria. A festa do pijama. A festa do pijama na Embaixada da Hungria. Você já ter o Eduardo lá com essa postura de exilado, perseguido. E o Trump estaria, na visão de alguns desses ministros, preparando o terreno para a concessão de um asilo nesse sentido ao Bolsonaro. Nesse momento nós não temos sequer embaixador dos Estados Unidos no Brasil, tanto que foi o encarregado de negócios que foi chamado pelo Itamaraty. Uma fuga, uma eventual fuga, nós estamos fazendo futurologia e se eu conseguisse prever o futuro eu não estava aqui, estava gastando dinheiro da Mega Sena, mas tudo bem. Numa situação dessas, sobra alguma coisa do bolsonarismo? Sobra discurso? O discurso de perseguido político se sobrepõe a uma eventual peixe de fujão? Não, você levantou várias questões super interessantes, Léo. Primeiro, eu acho assim, quando a gente pega em relação ao retorno de discursos tradicionalmente vinculados à esquerda, e é isso, quando você fala da declaração do Prestes lá, né, essa declaração do Prestes, as entrevistas do Prestes, foi o motivo para a cassação do PCB pelo TSE em 47, né? Enfim, se eu não me engano, essa declaração foi de 46 e para a cassação dos mandatos comunistas em 48. Então, de fato, quando você olha a República de 46, a ideia de que o nacionalismo era algo preponderantemente de esquerda, não é isso? Era algo marcado. Ao passo que o discurso da direita à época, que até um discurso foi muito abraçado pela ditadura militar, né? O Golbery era muito próximo desse discurso, que era o discurso de que o Brasil é ocidental, cristão ocidental, logo o mundo está em guerra, a Guerra Fria, não é isso? Logo, o interesse nacional brasileiro é se alinhar aos Estados Unidos. Esse discurso da direita, ele permanece um pouco, ele é um pouco recuperado, né? Até por figuras que já foram populares no governo Bolsonaro, não são mais, né? Eu lembro de um texto do Ernesto Araújo, chanceler do governo Bolsonaro, antes dele subir o poder, que se chamava Trump e o Ocidente, né? E o argumento do Ernesto Araújo é que o Trump ia ser o salvador do Ocidente, né? O salvador de uma ordem cristã mundial. É assim que o Ernesto Araújo, que já chegou a ser a mais alta autoridade da política externa brasileira, não é isso? Retratava o personagem Donald Trump, né? De fato, essa mobilização nacionalista, ela teve idas e vindas, né? Em algum momento, por exemplo, Lula acenou para isso, né? Enfim, a mão do petróleo no pré-sal, né? Fazendo menção a Vargas. Isso é um repertório nacionalista clássico. O próprio discurso em relação à Petrobras, que até era um discurso que não era identificado com a esquerda petista, isso é muito curioso. A esquerda petista, tradicionalmente, ela era não nacionalista. As esquerdas nacionalistas eram um brizolismo, não é isso? Aí, se você fosse no começo do brizolismo, acabava com o hino à bandeira, né? Enfim, para colocar a bandeira do Brasil. E os comunistas, o comunismo brasileiro caminhou para uma proximidade com o nacionalismo, a parte do comunismo era profundamente nacionalista. Então, o PT tinha uma dúvida disso, mas no governo Lula, inicialmente, o Lula até se reaproxima dessa retórica nacionalista, do uso da bandeira, de um ponto. Algo muda em 2013, né? Enfim, 2013, aí eu não gosto de tomar 2013 como mudança de tudo, mas tem uma mudança ali em 2013. 2013, a retórica nacionalista e a estética da bandeira e a estética da camisa da seleção passa a ser mais identificada à direita. O que, parênteses, é algo que normalmente acontece nos países mais centrais, mais desenvolvidos, né? Enfim, se você vê alguém vestido de bandeira dos Estados Unidos ou vestido de bandeira da França, essa pessoa tendencialmente é de direita. Porque o nacionalismo ele só está mais próximo à esquerda na periferia do capitalismo, no terceiro mundo, porque aí o nacionalismo vira anti-imperialismo, ele vira resistência contra o mais forte, e por aí vai. E nesse cenário de uso da camisa da seleção, o nacionalismo passou a ser algo mais mobilizado por candidatos à direita mesmo. Se você vê, é claro que o Lula tenta disputar isso, mas se você vê as eleições de 18 e 22, existe um uso mais frequente do nacionalismo por candidatos à direita que da esquerda. Se você olha as redes, existe um uso maior de bandeiras, de símbolos nacionais da direita do que pela esquerda. Agora, por isso que eu falei inicialmente com a Luísa, e que eu acho que isso que você levantou, Léo, é muito importante.
Agora, todo esse discurso é profundamente enfraquecido. Então, isso não é trivial. E isso nem mesmo a gente consegue medir os efeitos imediatos. A Quest pode fazer um survey agora, e a gente pode olhar as redes, mas isso tem efeitos a longo prazo. A quebra da imagem, às vezes ela não colhe os frutos amanhã, ela colhe os frutos ao longo do tempo, não é isso? Por exemplo, a vínculo do PT com a corrupção, isso não gerou resultado eleitoral imediato, mas isso gerou resultado a longo prazo, sabe? Então, isso é um flanco, pensando no embate, na metáfora da luta, não é isso? É uma fraqueza que a direita bolsonarista, sobretudo, quem apoiar isso, vai apanhar não é hoje. Pode apanhar durante uma década, pode apanhar durante 2 décadas. Olha, mas vocês ali foram subalternos em relação ao Trump e colocaram em risco a economia brasileira. Então, isso é um flanco relevante. Pensando na fuga, né? Olha, a fuga, evidentemente, alguém que tem a capacidade de mobilização que o Bolsonaro tem, vai ser sempre capaz de manter um núcleo radicalizado. E esse núcleo radicalizado, ainda mais num padrão de uso das mídias, das redes, ele vai, enfim, tentar achar justificativas para os mais diversos movimentos da liderança pública Bolsonaro. Agora, me parece que o mais provável de uma fuga é reduzir muito esse núcleo, né? Muita gente, porque ainda volta a esse ponto. Algo relevante para a imagem do Bolsonaro, como do Trump, não é isso? É esse padrão meio tosco de masculinidade, não é isso? É o machão, é o militar que faz arrebenta, medo, é o corajoso, não é isso? A pecha do fujão, do que tem medo, ainda mais porque vai estar aberto para o Lula a comparação de falar, olha, mas eu respondi, eu fui lá, eu fui preso, eu aceitei ser preso e eu saí da prisão. O Bolsonaro fugiu. O Bolsonaro não teve coragem, o Bolsonaro demonstrou. Então, isso é mais um flanco muito bem. E é claro, esse movimento vai reduzir ainda mais. Agora, que você vai ter um pequeno grupo radicalizado, e pequeno varia muito, pequeno pode ser até significativo, pequeno pode ter algumas pessoas que mobilizam isso, mas que vai cultivar essa imagem do Bolsonaro e tentar criar uma justificativa rocambolesca ou mirabolante para a saída, colocar. Agora, me parece que eleitoralmente, pensando no bolsonarismo como força capaz de disputar eleições presidenciais, como ele foi nas 2 últimas eleições, a fuga do Bolsonaro, para mim, seria, digamos, feriria de morte isso. Me parece que o resultado mais provável é isso. Não que seja assim, como você falou. Se eu fosse bom em previsões, errei uma série de previsões na última década, né? Então posso estar falando uma grande bobagem aqui. Agora, quando eu olho as tendências hoje da disputa política, me parece que seria um movimento que reduziria muito a força do Bolsonaro e que até levaria outros atores a recalcularem sua rota. Bolsonaro foge, o Tarcísio vai querer ser o candidato do Bolsonaro tão explicitamente, o Ratinho Júnior e o Zema vão disputar vão fazer movimentos, como eles vão se movimentar? O Caiado, como que ele vai agir, não é isso? Eu acho que uma fuga, ela não seria apenas um trunfo para a esquerda, mas reorganizaria um pouco essa disputa do campo da direita e da ultradireita. E nós temos duas coisas, uma comentando o que você falou da bandeira, da camisa da seleção. O Globo está vindo com uma matéria sobre a adoção do Brasil soberano e com a ilustração, uma publicação que já está nas redes, que é um jovem com uma camisa da bandeira, uma camisa da seleção, com a legenda "não é Disney", isso aqui não é Disney, e Lula quer taxar os super ricos, Bolsonaro quer taxar o Brasil. E chegou a informação de que o Lula deve fazer, ou hoje ou amanhã, um pronunciamento em rede nacional, falando dessa questão com os Estados Unidos. Ou seja, a capitalização já começou, né? A bola tá quicando, né? Ainda mais esse uso da camisa da seleção, a bola quicando, essa coisa não é Disney, é aquele meme, né? Enfim, a gente tem até um meme do Rio de Janeiro na Disney, tá mobilizando, então tem uma ideia, assim. E isso tem cara de Sidônio pensando na circulação de rede mesmo, né? Isso é produzido para um público do Zap, né? Produzido para zoeira, para usar em grupo, para gerar figurinha, né? E por aí vai. Desculpa, Leise. Imagina, professor Jorge Chalubi, agradecer sua participação aqui com a gente para tentar esclarecer esses acontecimentos todos. Muito obrigada e volte sempre.
Não, é sempre um prazer conversar com você, conversar com o Léo, foi ótimo, assim, e é sempre um prazer estar aqui e espero que tenha ajudado a entender esse cenário que está tão nebuloso. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.